YouTube! Vamos falar de uma situação um pouquinho complicada que aconteceu há algumas semanas e acontece o tempo todo, constantemente, o tempo todo, pra sempre. E nunca vai parar de acontecer. Que é a questão de críticas jornalísticas. Ou críticas em geral. Eu tô falando mais especificamente das críticas que você pode ver sendo compilada em sites como, por exemplo, Rotten Tomatoes ou Metacritic, ou se você for velho no jornal. Antes de começarmos o vídeo, eu quero deixar só algumas coisas claras aqui. Eu aprendi um bocado sobre crítica na minha faculdade, porém eu nunca trabalhei diretamente nessa área. Tipo, formalmente pra algum jornal ou algum site. Quase aconteceu o papo umas 3 vezes na minha vida, mas não, eu nunca trabalhei com isso diretamente. Então qualquer visão que eu tiver aqui é uma visão de alguém de fora dessa indústria, com um pouquinho de contexto, mas nada realmente relevante. E além disso, a minha visão sobre críticas é neutra, que eu acho que é meio que deve se seguir, mas tudo bem, não importa. Quantas vezes você já ouviu falar na ideia de que você não deveria acreditar em crítica? Pelo menos até você ter que acreditar em crítica. Recentemente saíram 2 blockbusters que estavam bem aguardados por bem ou por mal. Five Nights at Freddy's estava sendo bem aguardado por ser uma adaptação de um jogo muito famoso e os fãs estarem querendo muito ver essa adaptação. E The Marvels, ou As Marvels, que estava sendo aguardado por alguém, definitivamente alguém. E como era de se esperar, a crítica não foi muito agradável. Foi mais agradável com The Marvels do que com Five Nights at Freddy's. Eu não vi As Marvels, eu provavelmente não vou ver, mas eu tenho uma teoria de por que as notas estão decentes, entre aspas, mas fala disso depois. O ponto é que esses 2 filmes levantaram algumas discussões sobre crítica. Se crítica deveria ser levada a sério, se não deveria, e essa é uma discussão que volta o tempo inteiro. Desde que eu era pequeno, essa é uma discussão que existe. E ela sempre vai existir, esse vídeo não está aqui para acabar com essa discussão. Sem enrolar muito, quando você assiste um filme que está com uma nota muito baixa e você gosta do filme, você discordou dos críticos. O que em geral significa? Significa que eles não sabem de nada e deveriam tomar no cu. O que importa mesmo é a sua experiência pessoal. E eu concordo com esse pensamento em geral. O que deveria importar na sua experiência com o filme é a sua experiência com o filme. Não deixe ninguém atrapalhar a sua experiência falando que o filme é ruim. Se você gostou, eu não me importo o suficiente. Você pode ser fã de Riverdale, cara, tá tudo bem, eu não ligo. E essa, em geral, foi a vibe de Five Nights at Freddy's. É um filme com muitas ideias e referências diretas dos jogos, então os fãs muito provavelmente gostaram e vão ficar animados com isso. Minha crítica barra opinião desse filme aqui nesse canal, basicamente dizia isso. Não gostei muito do filme, porém, quem é fã de FNAF vai gostar muito desse filme. Mas aí entra um ponto muito importante que é basicamente a minha tese principal nesse vídeo aqui. Pra que existe críticas? Pra que existe crítica jornalística? Pra que tem aqueles vários numerozinhos no Metacritic ou no Rotten Tomatoes ou sei lá? Elas servem para as pessoas descobrirem se elas querem gastar o tempo e dinheiro delas vendo um filme. É a maneira mais simples e mais fácil que eu consigo dizer sobre isso. Entendo que eu tô falando mais desse ângulo ao invés de uma análise mais profunda. Essa tem motivos pra existir. Motivos mais complexos do que esse. Mas a ideia de uma crítica que você encontra no jornal ou em algum site ou algo assim é pra ter certeza se você que está lendo essa crítica quer ir no cinema ver esse filme ou não. O ingresso tá caro, viado. Então, né? É bom saber o que você vai ver. O filme de Five Nights at Freddy's foi feito pra fãs de Five Nights at Freddy's? Não. Quer dizer, sim, mas a maioria das pessoas que vai assistir esse filme não são fãs de Five Nights at Freddy's. São gente que jamais encostou nessa franquia ou só ouviu sobre ela, tipo, de passagem assim, mas não tem a menor ideia de qual seja a história, não vai pegar as referenciazinhas, não vai pegar os youtubers famosos que apareceram no filme. O, entre aspas, público-alvo são fãs de terror. São pessoas que estão a fim de ir no cinema ver algum filme de terror. Então, os críticos criticaram desta maneira. Uma das críticas mais comuns que foi soltada para esse filme é que ele é PG-13, ou seja, censura 12 ou 14 anos. Portanto, não tem muito gore, nenhuma cena explícita assim. E fãs de Five Nights at Freddy's dependeram, tipo, nossa, isso é uma péssima crítica, porque os jogos também não tem muito gore. E as pessoas estão achando que Five Nights at Freddy's tem gore. Nossa, não deveria estar assim, que crítica ruim. Eu discordo dessa crítica dos críticos, na verdade. Eu não acho que precisa de gore. Entretanto, o filme é tão chato, monótono, sem nada de muito interessante pra quem não é muito fã de Five Nights at Freddy's, que ele necessita de alguma coisa pra pegar a galera do terror. Porque se esse não é um filme de terror, por que eles tentam fazer parecer um filme de terror? Muitos dos críticos veem que essa é uma história que seria bom ter um pouco de gore. Pelo menos pra aumentar um pouco mais esse lado sujo que o filme passa, e fracassa, na minha opinião, mas tudo bem, quanto pra ter pelo menos algum tipo de diversão. O filme é tipo muito chato. Essa é a crítica mais comum que você vê entre os críticos. É chato, medíocre, nada de interessante. Se tivesse um gore, pelo menos seria no mínimo divertido, tipo um slasherzão, seria alguma coisa. Vocês podem ver a minha visão no meu vídeo sobre Five Nights at Freddy's. Eu preferiria só que a fotografia fosse
melhor e conseguisse filmar bem os animatrônicos no escuro e que o design deles fosse um pouco melhor pra realmente passar essa sensação de terror. Só que isso é uma crítica muito separada do material original, porque ela deve ser. Tanto que quando eu comentei no meu vídeo que eu não gosto do visual do Springtrap, porque eu acho ele muito limpo, ele deveria estar mais fodido, as pessoas comentaram que em questão de lore isso não fazia sentido, mas eu não ligo pra lore. Eu ligo pra o que tá sendo apresentado no filme. Se esse é seu vilão final, pelo amor de Deus, dá um design interessante pra ele. Ele é um vilão de filme de terror, deixa ele pelo menos um pouquinho fudido pra ele poder dar algum tipo de medo ou de apreensão. Mas não. Os críticos viram aquele filme e basicamente todos os filmes com uma visão similar dessa que eu tô. Não de um fã da franquia dos jogos, mas sim de alguém que gosta de filmes de terror e gostaria de ter visto um filme de terror. É isso. O que me leva pra rapidamente falar sobre The Marvels também. Como eu disse, eu não vi o filme e não pretendo ver. Porém, tá tendo alguns debates, alguns discursos muito chatos em relação a esse filme, e eles estão dentro de política. No momento que eu estou gravando isso, as Marvels estão com nota 5 no Metacritic. E uma galera tá falando, viu, seus lacradores, esse filme é uma merda, porque é óbvio que ele é uma merda, eu sabia que ele ia ser, os críticos concordam comigo. E uma outra galera tá tipo, eu achava que ia ser bem mais baixo, esses críticos são muito lacradores, botam muito ideologias, gostaram das ideologias que foram botadas ali, é isso. Volta no que eu falei mais cedo. As pessoas discordam dos críticos, até os críticos falaram que elas querem ouvir e elas concordam com os críticos. O Twitter tá falando mal da Isabella Boscov porque ela não gostou do filme. É terminantemente proibido falar mal da Isabella Boscov nesse canal aqui, sujeito a paulada. Vou contar um segredo pra vocês, que acho que todo mundo já deve saber, pelo menos se você me segue, você deveria saber disso. A sua ideologia está escancarada quando você vai falar sobre basicamente qualquer coisa, e quando você fala de mídia, e quando você cria mídia também, isso não é diferente. Isso é o básico de interação humana. O criador de uma obra pode não estar fazendo algo intencionalmente político, e a galera criticando pode não estar criticando de maneira intencionalmente política, mas sempre vai ter um pouco disso. É impossível você apagar totalmente as suas ideologias. E esse é o caso também quando críticos fazem algumas críticas. Pode não ser intencional, mas está aí. Lembrando que críticos são pessoas. É exatamente por isso que quando você vê no Rotten Tomatoes ou no Metacritic, ou sei lá, um crítico pode ter dado nota 2 para filme X e um outro crítico pode ter dado nota 10. Isso é mais comum do que parece. Eles são pessoas ainda. Eles veem o filme de forma diferente, por mais que eles tenham uma visão mais, não vou dizer a palavra técnica, mas mais apurada na ideia do que é um padrão de qualidade tradicional para um filme, conseguindo ficar alheio a certas coisas que possam fazer você gostar mais ou menos, mas ainda assim não por completo, isso é normal. Sim, existe opinião em crítica jornalística, quem diria? Entretanto, eu vou dizer que esta galera não liga pra guerra cultural que vocês estão tendo aí. Sabe por que as notas de As Marvels está medíocre? Medíocre pra ruim, no caso? Porque a Marvel tá medíocre pra ruim. Tá nisso há um bom tempo. Só de ver os trailers e só do anúncio e só de ver a direção da empresa, eu meio que já tinha sacado que o filme provavelmente não ia ser grande coisa. As notas de filmes da Marvel estão caindo, porque meio que já acabou o MCU. No sentido de, se eles não fizerem algo muito interessante, ninguém vai conseguir ligar. Os filmes estão em estado medíocre e sem inspiração. Como eu falei, eu não vi esse filme das Marvels, mas eu super entendo essa nota. E os filmes não estão ficando ruins por causa de lacração ou sei lá, caralho, pega a sua mão e enfia no seu cu. Eles estão ficando ruins porque eles estão ficando ruins. Sem inspiração, sem interesse, genérico, padrão. Filme feito por fábrica. Chega um ponto onde isso fica cansativo demais. Os filmes continuando com um padrão de qualidade tão medíocre assim, após o final do universo, essencialmente, é completamente normal os críticos criticarem isso, assim como o público está criticando isso. Parem de usar essa merda pra sua guerra cultural, cara. Vai se fuder. Isso não faz absolutamente nenhum sentido lógico. E são sempre críticos diferentes que analisam cada filme. Então a ideia em geral de tipo, esse filme ganhou nota maior que esse filme, foi gente diferente. Esse vídeo aqui não sou eu mamando as bolas de críticos, ou sei lá, críticos jornalísticos no caso. Até porque, como eu falei, não tem nenhum problema de discordar de críticos, geralmente eu discordo. Eu não vejo muito essas coisas. Eu não sou muito de abrir o Metacritic e ver as notinhas e falar, será que é bom, será que é ruim? Deixa eu ler aqui os críticos. Não sou muito fã disso, não. Inclusive, eu prefiro não saber o que as outras pessoas estão achando de um filme até eu ir ver o filme, mas existe um motivo muito claro e muito óbvio pra existir críticos, e a existência deles não é um problema. Como eu disse, eles devem ser vistos de maneira neutra. Estão ali como um guia, porque nem todo mundo tem dinheiro infinito para ir no cinema, ou tempo infinito também. E essa discussão inteira sobre a valorização ou falta de valorização de críticos é um bagulho que eu já tô cansado há papo de 10 anos. Críticos falaram mal do seu filme, foda-se, só vê o seu filme em paz. Não acho que tem algum problema estrutural com crítica de filmes. Eu tenho um pouquinho de problema a mais com crítica de jogos, mas isso é uma outra vibe, e é uma vibe que só não vale a pena discutir aqui. Enfim, não vou perguntar a opinião de vocês sobre críticas, porque eu não ligo, eu tô irritado, mas de qualquer forma, muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima, e até!